Olá, colegas magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Maranhão. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer uma capacitação para a utilização do sistema SAREF, o Sistema de Apresentação e Reconhecimento Facial de Apenados em Regime Aberto. Esse sistema desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e nacionalizado na PDPJ e que agora será utilizado aqui na Justiça Estadual do Maranhão. Eu fiz aqui, preparei uma pequena apresentação do sistema. Em seguida eu vou apresentar o sistema em si, a forma de acesso, os vídeos tutoriais que já foram produzidos para ele, para a gente de alguma forma abordar o máximo possível como vocês aí, como magistrados e servidores, vão poder realizar todo o fluxo de trabalho agora de apresentação dentro do SAREF, tá? Como eu disse, então, pessoal, o SAREF é esse sistema apresentação remota por reconhecimento facial. Ele é uma ferramenta que foi desenvolvida justamente para facilitar essa gestão dessas apresentações. A gente vai abordar bem aqui nesse vídeo como o SAREF não é apenas um sistema para facilitar a situação do apenado para que ele não precise se deslocar, não, pelo contrário. Ele é um sistema que permite essa facilitação, né, que proporciona essa facilitação, mas ele garante também uma gestão melhor dessas apresentações, uma celeridade maior, um fluxo muito mais otimizado para que os próprios servidores do Tribunal de Justiça possam também se beneficiar com isso. Um fluxo mais rápido, mais ágil. A gente vai tratar isso aqui nessa apresentação. Mas, basicamente, ele é esse sistema de apresentação, como eu disse, de apenados em regime aberto. Então, nesse momento, o SAREF não se presta àquelas outras a registrar e determinar, né, a tramitação daquelas outras formas de apresentação que nós conhecemos, em casos de pessoas em regime, com medida cautelar de apresentação periódica. Nesse momento, o SAREF não se presta a esses casos. O SAREF hoje ele é uma ferramenta que possibilita essa gestão das apresentações de apenados em regime aberto, certo? Pessoas que já possuem um processo de execução cadastrado no CEU, certo? Então ele basicamente é isso que eu acabei de mencionar, né? Ele é uma ferramenta desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e que foi nacionalizada na nossa PDPJ, né, na Plataforma Digital do Poder Judiciário, desenvolvida, né, implementada pelo CNJ. Tá? Por quê? Por que o SAREF foi criado? Ele foi criado, né, o que motivou inicialmente o seu desenvolvimento foi realmente a questão da pandemia, da necessidade de propiciar um gerenciamento dessas apresentações de forma remota, uma vez que os fóruns estavam, né, fechados e não poderia haver esse contato. Além dessa motivação inicial, outros fatores também contribuíram para que, mesmo após a pandemia, esse sistema não só se consagrasse, mas como também fosse nacionalizado e agora chegando aqui também no Tribunal do Maranhão, por conta do que eu mencionei já antes, da eficiência que ele traz, tanto para o beneficiário, o apenado, mas principalmente para o servidor, para o magistrado, que vai ter um sistema aí de gestão de todo esse fluxo da apresentação. Perdão. O que a gente fazia de forma manual, vocês vão verificar aqui que o sistema já vai fazer isso de forma automática, principalmente de alimentar o processo lá no CEU com essa informação acerca da apresentação. Então, a celeridade, a agilidade, a otimização do fluxo de trabalho é um dos principais benefícios do SAREF, além de, obviamente, isso ter um impacto em relação a custos, né? Nós sabemos que o fato das pessoas terem que se apresentar fisicamente ao fórum demanda um recurso financeiro do apenado, mas também representa um aporte financeiro por parte do nosso efetivo de servidores, que vai ter que se dedicar àquele processo de receber a pessoa, de verificar o processo, de
de fazer todo aquele atendimento presencial. Isso, de alguma forma, é reduzido e economicamente também há um ganho quando a gente começa a utilizar o Saref, né? Então, o contexto de pandemia foi o que motivou o início do Saref e nós podemos, resumidamente, definir esses 5 pontos aqui como os principais objetivos e benefícios do Saref. Facilitar essa apresentação remota, garantir que essa apresentação seja feita de forma segura, com padrões de segurança da informação, aumentar a celeridade processual, uma vez que esses dados são automaticamente inseridos no CEU, reduzir os custos operacionais, tanto para os apenados quanto para o Tribunal de Justiça, e também melhorar o controle dos processos, porque isso fica auditável, pessoal. Essas imagens que são colhidas, elas são armazenadas no nosso banco de dados do Tribunal de Justiça do Maranhão. Qualquer tipo de necessidade de examinar essas imagens, auditar essas imagens, verificar os metadados inseridos nessas imagens, tudo isso é auditável, é possível de ser feito por meio desse sistema. Então, ele não só faz o registro, mas também nós temos uma plataforma segura para que todos esses dados de todos esses apenados, todas essas apresentações sejam devidamente armazenadas e checadas caso haja alguma necessidade futura, né? O Saref, então, ele tem alguns módulos, né? São alguns microserviços embutidos nesse sistema Saref como um todo, né? O primeiro módulo, né, é o módulo mobile, o Saref Mobile, que é justamente o ambiente do apenado. É onde ele vai fazer o registro das suas apresentações, né? Esse módulo ele é um sistema web, então o apenado ele não vai precisar baixar um aplicativo no seu smartphone, no seu tablet, não. Ele basicamente vai acessar um site e dentro do site vai poder clicar e fazer todo o procedimento de apresentação. Eu vou explicar melhor sobre o procedimento de apresentação posteriormente. Aqui eu estou só fazendo uma exposição sobre quais são os ambientes que o Saref possui, tá? Além do módulo do apenado, temos também o módulo dos servidores, que é o Saref Adin. Então, esse Saref Adin é o sistema que os servidores e magistrados vão utilizar para fazer todo esse processo de gestão, tanto de inserção dos dados do apenado, para que ele possa, a partir de então, se apresentar, como também gerenciar essas apresentações, verificar aqueles que não se apresentaram, homologar aquelas apresentações que foram registradas. Isso tudo é feito nesse ambiente aqui do Saref Adin, próprio para servidores e magistrados. Ele está na PDPJ, né, na plataforma aqui do Poder Judiciário. Então, todos os servidores podem acessar o Saref, né, a partir do momento que forem devidamente cadastrados no sistema. Nós já estamos providenciando o cadastro dos senhores. Esse vídeo aqui é uma antecipação. Antes, na medida que os senhores receberem esse vídeo aqui por meio do ofício, é o procedimento que está sendo realizado para o cadastro dos servidores das unidades no sistema. Então, aqueles servidores que porventura não tiverem acesso ao Saref podem solicitar para informática.juiz.br, né, nosso e-mail, ou também pelos outros canais de atendimento, nosso WhatsApp. Eu vou passar aqui também no vídeo sobre isso. Mas, basicamente, os servidores magistrados vão acessar via PDPJ. A PDPJ, os senhores sabem, pode ser acessada tanto por fora como por dentro do próprio PJE, né? Vou até já mostrar aqui. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu já estou dentro do portal, né, do Saref, né? Mas aqui dentro também do próprio PJE, né, é só buscar aqui esse ícone da PDPJ aqui no cantinho esquerdo, clicar nele que os senhores serão direcionados também
para a PDPJ. Como nós adotamos o sistema de cadastro único do CNJ, né? Uma vez que você fez o cadastro no PJE, você automaticamente tem o seu cadastro também na PDPJ, tá? Então aqui só digitar Saref na busca e vão ser apresentados os dois sistemas, né? O Saref ADIM, que é o sistema de gestão mesmo dos servidores e magistrados, e o Saref Apenado, que é o ambiente que o apenado deve fazer para registro. Por que ele está aqui, o do apenado? Porque também, caso esse apenado não consiga fazer pelo seu celular, não consiga fazer remotamente, ele pode comparecer à unidade judicial e fazer o seu registro pelo Saref apenado na unidade judicial. Então a unidade judicial pode entrar aqui e auxiliar ele a fazer todo esse processo aqui de registro da sua presença, né? Confirmar a sua presença. Naquelas unidades, naquelas cidades onde não houver sede, que não forem sede de comarca, né? Nós poderemos também, os nossos facilitadores do projeto Justiça de Todos também poderão auxiliar, intermediar o apenado para fazer essa apresentação aqui via Saref, tá? Então é importante mencionar que aquelas pessoas que tiverem dificuldade, não é que elas não vão usar o Saref, elas vão usar o Saref, a unidade judicial vai usar o Saref para registrar a presença daquele apenado, tá? Então todas as apresentações, a partir do marco temporal que será definido pela unidade de monitoramento do sistema carcerário do Maranhão, a UMF, a partir do marco temporal definido pela UMF, todas as apresentações no Maranhão serão realizadas via Saref. Ainda que a pessoa não tenha, por alguma dificuldade, seja de conhecimento ou mesmo ausência de ter um dispositivo móvel para fazer essa apresentação, ela comparecendo na Secretaria Judicial, a apresentação será realizada via Saref, tá ok? Para justamente a gente uniformizar, padronizar esse atendimento e garantir todos os benefícios que o Saref proporciona dessa forma, tá? Deixa eu voltar aqui para a apresentação, então. Voltando para a apresentação, então temos o Saref apenado, né? O Saref ADIM. Nós temos também esse Saref totem. A princípio, nós não teremos os totens ainda no Tribunal de Justiça do Maranhão, mas é algo que nós estamos estudando de implementar. O Saref totem, ele utiliza um outro sistema, basicamente com as mesmas funcionalidades do Saref apenado, mas ele tem algumas funcionalidades específicas, como a possibilidade de trabalhar em touchscreen, né? Justamente para que esses totens possam funcionar. Mas ele funciona basicamente como o Saref apenado, uma interface para o apenado poder registrar a sua presença, nesse caso em totens, né? Localizados, seja nos fóruns, né? Ou em outros órgãos públicos que a gente está estudando ainda como fazer essa implementação dos totens, tá? Então, basicamente, hoje o que nós teremos é o ADIM e o apenado. Tem ainda um último módulo, que é o módulo Kibana, que é um módulo de análise e visualização de dados. É um dashboard, é um painel de monitoramento, onde determinados servidores vão poder visualizar como está sendo realizada essas apresentações via Saref. Esse é um módulo mais de indicadores, né, de dados mais específicos para o MF, para alguns setores que realizam esse tipo de fiscalização. A unidade em si, dentro do próprio módulo do Saref ADIM, já existem lá painéis de monitoramento dos dados da unidade específica daquele magistrado, daquele servidor. Então, basicamente, o Kibana não é um painel que será utilizado pelos servidores e magistrados nas suas unidades, não. Isso é mais para setores que realmente precisam fazer a análise estratégica, o planejamento estratégico dessa área de fiscalização e monitoramento carcerário, no caso a OMF. Tá?
Daqui a pouco eu vou mostrar também lá dentro do ambiente do Saref Adin como fazer essa visualização de alguns dados importantes. Boas práticas e recomendações. Nós vamos ver isso um pouco mais a fundo a seguir, mas é importante que todos os dados daquele apenado no seu estejam devidamente validados. Então, é preciso que exista um processo ativo no seu, é preciso que esse apenado tenha o seu CPF cadastrado. Essa é uma informação básica, pessoal. A gente pode achar que existem casos, mas é algo que não deve acontecer. Uma pessoa já está em regime de execução de pena, no regime aberto, e não ter o seu CPF cadastrado. Então, deve-se realizar medidas, escritório social, onde já existem, o próprio setor de assistência social do município. Esses órgãos devem ser acionados para realizar os procedimentos necessários de documentação para a obtenção do CPF dessas pessoas. Então, caso vocês tenham ainda aí na sua unidade judicial apenados sem o CPF registrado, ativo, façam encaminhamentos desses apenados, né, para os órgãos, né, com essa atribuição para que seja providenciada a documentação, especificamente, né, o CPF desse apenado, para que esse dado possa ser devidamente registrado no CEU e aí ser viabilizada a geração da semente, da imagem, que a gente vai falar a seguir, e o cadastro no sistema CEU, tá? Então isso é muito importante. E a utilização de fotos claras e centradas na coleta da semente, a gente vai falar sobre isso, como fazer o registro dessa coleta da semente. A semente é um nome que os desenvolvedores deram para o sistema, para essa foto que vai ser um padrão. O Saref, basicamente, ele trabalha com o reconhecimento de uma imagem padrão que já está inserida no sistema. Então, a primeira imagem, o primeiro registro fotográfico do apenado será tomado pelo servidor do Tribunal de Justiça, será colhido pelo servidor do Tribunal de Justiça lá presencialmente. As imagens futuras de comparação, né, nas apresentações futuras, serão comparadas com essa imagem padrão que foi registrada por um servidor do Tribunal de Justiça, tá? Então essa imagem padrão é que é mencionada na documentação do sistema como semente, tá? Homologação com atenção sobre eventuais dados divergências. A gente vai falar também sobre o processo de homologação das apresentações remotas. E principalmente aqui o que eu queria deixar é, em caso de dúvidas, consulte a documentação do Saref. Eu vou mostrar onde vocês vão poder encontrar toda a documentação do Saref. Tudo que um servidor ou magistrado precisa saber sobre o Saref está na documentação do Saref. A equipe do CNJ produziu um material farto e bem acessível para tratar sobre o Saref. Eu vou mostrar para vocês em seguida. Além da documentação, em caso de dúvida, não estou cadastrado devidamente no Saref, a minha unidade não estou... qualquer problema em relação a cadastro, em relação a uma unidade que o servidor foi removido e precisa fazer alteração de unidade, ou que um magistrado está respondendo, tudo isso pode ser resolvido por e-mail para informatica@tjma.juiz.br ou pelo nosso próprio chatbot de atendimento hoje. É só você baixar, é só você cadastrar esse número 98 255 254 no seu celular, abrir o WhatsApp e lá você vai poder ser atendido pelo nosso sistema de chatbot hoje da Informática do Tribunal de Justiça. E uma outra possibilidade de esclarecer eventuais dúvidas é um assistente GPT que eu desenvolvi aqui especificamente para o Tribunal de Justiça do Maranhão. Então, nesse assistente GPT aqui, eu vou disponibilizar essa apresentação aqui na descrição do vídeo. Vocês são direcionados para um assistente GPT
que foi alimentado com uma base de conhecimento específica sobre o Saref. Para aqueles que não conhecem ainda os assistentes do ChatGPT, não precisa ter uma conta paga, você vai conseguir acessar isso aqui, basta você logar, né, fazer o seu login no ChatGPT e vai conseguir aqui fazer esclarecimentos. Então, você pode aqui fazer várias perguntas ou até utilizar esses quebra-gelos que nós falamos para esclarecer eventuais dúvidas sobre o Saref. Por exemplo, quais os pré-requisitos para cadastro de apenado no Saref? Ele vai consultar a base de conhecimento e vai apresentar uma pergunta. Então, caso de dúvida, podem utilizar o ChatGPT, esse assistente específico, né, que foi criado. O link para esse assistente está na apresentação, né, está aqui na apresentação. Está aqui na apresentação, só clicar aqui, mas eu também vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? E aqui já está. Pré-requisitos obrigatórios, processo ativo no CEO, datas de apresentação futura. Isso é importante também. Lá no CEO, pessoal, tem uma área lá do calendário, né, da calendarização, que é preciso registrar quais são as datas, a periodicidade, quais são as datas que aquele apenado vai ter que comparecer, tá? Então, o processo tem que estar ativo no CEO, tem que ter as datas de apresentação lá no CEO, né, na calendarização. O CPF tem que estar cadastrado no CEO e o e-mail. O e-mail não é um requisito essencial, mas é algo recomendado para que o apenado sempre tenha os comprovantes também enviados para ele para o e-mail. Então é fortemente recomendável que os apenados forneçam um endereço de e-mail para que as notificações, os comprovantes sejam enviados para esse e-mail, tá? A fotografia semente, né, que é capturada na Secretaria Judicial, e o apenado para usar o Saref Mobile, ele precisa ter um celular com uma câmera funcionando, o GPS do celular tem que estar ativo, é obrigatório que esteja ativo, acesso à internet, utilizar um dos navegadores, né, para poder acessar o Saref Mobile e estar com o rosto visível, ou seja, sem boné, sem óculos, sem nada que possa de alguma forma impedir o registro da foto, né? Esse aqui é o assistente, né, que eu acabei de mostrar para vocês aqui. E basicamente era isso que em termos de apresentação, tá? Essa encerra aqui a primeira parte dessa introdução sobre o Saref. Nessa nossa segunda parte, agora, nós vamos ver a documentação do Saref, como acessar a documentação do Saref e também assistir aos vídeos tutoriais do Saref. Eu vou assistir a esses vídeos junto com vocês aqui nesse vídeo, para caso exista a necessidade de algum apontamento, né? Porque esses vídeos foram produzidos pela equipe do Saref, mas pode ser que exista alguma especificidade relacionada ao Tribunal de Justiça do Maranhão. Então, nesses casos aqui, se tiver algo que eu precise pontuar sobre o Saref na conjuntura do TJ do Maranhão, eu vou pausar o vídeo e vou conversar com vocês para deixar bem claro assim, essa questão relacionada ao Tribunal de Justiça do Maranhão, tá bom? Então, como acessar a documentação do Saref? Basicamente, é só clicar aqui, ó, documentação no navegador Saref, só qualquer barra de pesquisa do seu navegador, né, o Google aqui que eu estou usando, documentação Saref. O primeiro resultado da pesquisa provavelmente será esse aqui, ó, Docs PDPJ. Então toda a documentação da PDPJ, não só do Saref, mas de todos os sistemas que foram inseridos na plataforma digital do Poder Judiciário, né, na PDPJ, eles estão aqui nesse repositório. Então aqui é um local bem interessante, pessoal, para vocês consultarem, para esclarecer dúvidas sobre
diversos sistemas, né? Sobre o BNMP, sobre o domicílio judicial, mandamos, tem muito, o próprio portal de serviços como um todo, tem muita coisa interessante aqui. Mas hoje, nesse vídeo aqui, o que a nossa intenção é falar um pouquinho sobre o Saref, né? Então aqui na aba Saref, vocês têm também vários esclarecimentos, né? Sobre o Saref, a justificativa dele, os objetivos, as parcerias, os benefícios, as regras que regulamentam, né? As regras de negócio relacionadas ao Saref, tá? Nessas regras aqui, alguns pontos interessantes aqui, ó, apenados com datas de comparecimento ativa. Foi o que eu falei para vocês, né? Ele tem que ter as datas no seu calendário, né, de apresentação lá do CEO ativas. Tem que ter o CPF cadastrado. Vai haver a tolerância existente no cadastro do tribunal permite ao apenado se apresentar em uma quantidade de dias superior a a data de apresentação a ser cumprida. No Tribunal de Justiça do Maranhão, atualmente a tolerância é de 10 dias. Isso pode ser estendido ou reduzido. No momento, o sistema está cadastrado para ter uma tolerância de 10 dias. Então, daquele dia que o apenado deveria ter se apresentado, ele pode ter ainda mais 10 dias para fazer sem que o sistema bloqueie a sua apresentação. Depois dessa data de tolerância, ele obrigatoriamente terá que comparecer à Secretaria Judicial, à Unidade Judicial, para poder justificar a não apresentação remota dentro desse prazo de 10 dias, tá bom? Isso tudo, pessoal, tá lá no assistente do Saref, tá? Esse assistente ele foi alimentado com todas as transcrições dos vídeos que a gente vai assistir hoje, com toda essa documentação aqui do Saref, tudo isso aqui eu compilei e coloquei lá no assistente para que ele, com essa base de conhecimento, pudesse esclarecer dúvidas de vocês, tá? Então, é interessante também, em caso de dúvida, usar lá o assistente para ver. Mas aqui também, obviamente, esse é o local de esclarecimentos oficiais, tá? A documentação do Saref, tá bom? Ambiente de homologação e de produção. Isso aqui também é bastante interessante. Esse jargão, esse linguajar da informática, né? O que é homologação, o que é produção? Homologação é o ambiente do sistema, de um sistema, em que é um ambiente de teste. Resumindo, é um ambiente de teste. É onde o usuário ou o próprio desenvolvedor podem livremente mexer no sistema, utilizar o sistema, sem que aquilo tenha um impacto real nos processos judiciais que aquele sistema é vinculado. Tá? Então, todos vocês também terão acesso ao ambiente de homologação e o ambiente de produção. Justamente para nesse começo, né, nesse período ainda que o Saref está em fase de implementação, que vocês possam consultar livremente, utilizar o sistema no ambiente de homologação, sem que isso vá influenciar de alguma forma no processo. Então vocês vão poder criar semente lá, imagem semente, cadastrar, tudo isso no ambiente de homologação, tá bom? O ambiente de produção é aquele ambiente real, é onde o sistema vai ser utilizado pelo apenado, pelos servidores e magistrados para realmente colher as apresentações e realizar todo o fluxo do sistema, tá? Aqui temos aqui também a parte de suporte, os manuais, aqui é bastante interessante, pessoal. Tem a cartilha do apenado. Então aqui a equipe do CNJ teve esse cuidado de fazer um breve tutorial sobre como é que o apenado vai fazer essa apresentação remota, tá? Então isso aqui é como ele vai usar. Então é interessante que vocês também tenham conhecimento desse processo e principalmente possam esclarecer para o apenado como ele vai fazer. É bem simples, como eu disse, é uma plataforma web, ele não vai precisar baixar nenhum programa, nenhum aplicativo, basicamente entrar no site, fazer as permissões no celular para a questão da câmera, GPS, tem acesso à internet, né?
antes de fazer a apresentação pelo sistema, é preciso coletar dados de fotografia no fórum. Isso aqui é importante. Como eu disse, a primeira vai ser no fórum. A primeira apresentação vai ser a coleta da semente no fórum, tá? E aqui tem todo o passo a passo que depois ele vai conseguir fazer para acessar, né, o endereço web, clicar para iniciar o registro, confirmar com o código de segurança que vai ser enviado para ele, tirar a foto e realmente finalizar a apresentação. A gente vai mostrar isso posteriormente, mas é importante que esse processo aqui, ele só finaliza com a validação, com a homologação que a unidade judicial vai fazer. Hoje o SAREF permite a validação, a homologação automática, por meio de um robô que eles criaram, ou manual. Nesse começo de implantação do sistema, o sistema vai ficar configurado para a homologação manual, ou seja, sempre um servidor da Secretaria Judicial vai ter que consultar aquela apresentação e validar aquela apresentação. Posteriormente, na medida que todos os servidores já estiverem familiarizados com o sistema, a gente vai conseguir fazer isso de forma automática. Então, uma vez que aquela pessoa já fez 3 apresentações manuais, por exemplo, 3 apresentações que foram homologadas manualmente, a gente vai poder estabelecer esse padrão. Depois de 3, a quarta e as seguintes poderão ser homologadas de forma automática pelo robô. Tá? Isso ainda vai ser definido pela UMF, pela Corregedoria, como essa homologação automática, independentemente de um servidor, vai ser realizada no Tribunal de Justiça do Maranhão. Tá? Mas isso a gente vai também ver daqui a pouco. Aqui na documentação, então, ainda tem explicando, né, sobre o script do atendimento. Isso aqui é mais voltado para a Secretaria Judicial. Está aqui embaixo, mas se você clicar aqui também, aqui ele explica quais são as principais mensagens de erro que apresentam, o que fazer caso dessas mensagens. Isso aqui é bastante atendimento bastante interessante para os servidores analisarem para verificar o que acontece nesse caso. Tá? Então, que o servidor também já vai ter alguns problemas que podem aparecer e qual é a sugestão de solução para esses problemas. É esse que esse script de atendimento nível 1 faz, tá? Voltando aqui para a página inicial do SAREF, né? Tem o manual também do SAREF ADIM, esse aqui é mais voltado também para os magistrados e servidores, para também terem uma ideia de quais os erros, né? Como fazer os procedimentos aqui relacionados ao SAREF, tá? Então tem bastante material aqui, pessoal. E aqui tem os vídeos do SAREF, tá? É exatamente isso aqui que a gente vai ver. Eu vou ver junto com vocês, assistir junto com vocês esses vídeos aqui, e também esses vídeos vão ficar disponíveis para vocês aqui na documentação. É muito importante que vocês assistam a esses vídeos para se familiarizar, e uma vez depois que assistirem esse vídeo aqui que vocês estão assistindo agora e aos vídeos, né, da equipe que desenvolveu o SAREF, utilizem um ambiente de homologação para testar, para se familiarizar com a dinâmica do sistema, tá? Então aqui tem toda uma explicação também sobre, isso aqui é uma explicação mais técnica sobre como fazer a implantação, isso é mais para a área realmente de TI. Toda essa parte de implantação já foi feita pela parte de TI do tribunal. E aqui tem alguns links. Aqui tem um ambiente de apresentação do apenado, né? De produção, ou seja, um ambiente real. E aqui tem um ambiente de apresentação do apenado de homologação. Então, aquele ambiente de teste, caso vocês queiram utilizar para testar como é que é feita a apresentação, esse aqui é o ambiente, né? Para usar aqui, tem que já ter feito lá os procedimentos, né, da primeira da semente, tá? Aqui nós temos também os links do ambiente, da mesma forma, do SAREF ADIM, tanto da parte de real, produção, quanto da parte de testes também de homologação, tá? Então aqui, para aqueles que queiram testar, tá aqui o link do ambiente de homologação, tá bom? Aqui tem aquele painel Kibana, que eu também, os links que eu mencionei, que é mais
um ambiente para o MF, para os setores estratégicos do tribunal terem acesso à totalidade dos dados do SAREF, tá bom? Aqui nós temos mais uma legenda, né, por assim dizer, sobre quais são as funcionalidades, um glossário sobre quais são as funcionalidades e a descrição de cada uma aqui no SAREF, tá? Importante também que vocês deem uma olhada. Fluxo básico de uso do SAREF ADIM, certo? Então, cadastro da semente, sendo o primeiro acesso, deve-se realizar a escolha do menu primeiro acesso, onde é consultado o número do processo e coletada a primeira foto da penado. Tudo isso aqui, além de ter uma FAQ aqui também, muito interessante, como eu disse, tem muita coisa aqui. A equipe de desenvolvimento do SAREF realmente foi bastante detalhista em relação a municiar os servidores e magistrados com as informações necessárias para bem utilizar o sistema, tá? Então tem todo o fluxo de atendimento aqui, como deve ser feito, os prints das telas, que pode acontecer, pontos de observação, tem muita coisa interessante aqui, pessoal. Então fiquem à vontade, tenham calma e tempo, tranquilidade para esmiuçar toda essa documentação aqui relacionada ao SAREF, tá bom? Então esse aqui é o local de consulta da documentação do SAREF. Agora, para finalizar esse vídeo, eu vou assistir junto com vocês todos os vídeos que estão disponíveis aqui, tá? Para, eventualmente, caso seja necessário, fazer alguma pontuação sobre o fluxo de utilização do SAREF. Vamos começar então com o vídeo aqui sobre o cadastro dessa imagem semente, tá bom? Antes de iniciar o vídeo, na verdade, eu vou aqui usar o SAREF, acessar o SAREF ADIM, só para que vocês possam ver o ambiente do SAREF ADIM. Esse é o ambiente aqui que vocês vão ter acesso e que vai aparecer nos vídeos que nós vamos ver logo a seguir. Como eu estou cadastrado aqui na primeira unidade, na unidade piloto que recebeu o SAREF, vocês já verificam aqui, ó, que já aparece esse menu, esse pop-up aqui, essa janela, me indicando que tem 2 apresentações pendentes de homologação. Então essa será a rotina do servidor. Ele sempre vai, ó, clicando em ir para a homologação, ele sempre vai se deparar com a existência dessas homologações pendentes, tá? Vamos ver se realmente essas homologações aqui já foram examinadas. Não tem nenhuma pendente aqui no momento, ó. Tem essas duas, ó. 13/11, 25/11, tá? Então, isso tudo vai ser o que a equipe vai analisar, mas isso vai ser devidamente explicado para vocês nos vídeos, tá? Então, basicamente aqui no ambiente do SAREF ADIM, vocês vão ter aqui na parte superior direita o login de vocês, a unidade de vocês que vocês estão cadastrados, tá? É importante você já verificar isso. Primeira coisa eu estou na minha unidade adequada e esse é o meu usuário, né? A gente sabe que às vezes as pessoas compartilham o computador, pode estar no login de um outro. Então, primeira ação é sempre verificar se você está no seu ambiente, né? Na sua mesa de trabalho, por assim dizer, né? Então, e aqui tem todo, na parte esquerda, tem todo o menu do sistema, né? Todas as funcionalidades do sistema estão aqui relacionadas nesse menu no canto esquerdo da tela, né? Então aqui vocês vão, aqui realmente é uma parte relacionada à informática, não tem muito relacionada a vocês. Aqui sim é o cockpit da unidade, são a forma como aquela unidade está configurada, né? Então aqui, ó, dá para aquilo que eu falei para vocês. Aqui já dá para ter uma ideia do que das informações gerais sobre a utilização do SAREF na sua unidade, né? Na unidade judicial que você faz parte. Então, por exemplo, aqui, ó,
na segunda vara, né, que foi a do projeto piloto, já nesses pouco mais de 3 meses, né, já foram realizadas 1.034 apresentações pelo Saref, né? Então, aqui aparece a quantidade por mês, as homologações que foram realizadas. Então, a gente vê aqui um padrão, ó, 479, 432, 493 de homologações realizadas, né? Aqui na configurações da unidade, a gente também consegue verificar, ó, é o Tribunal de Justiça. Deixa eu só pausar aqui. Então, aqui ó, as configurações é o Tribunal de Justiça do Maranhão, TJMA. A tolerância das apresentações, como eu disse, está configurada, o tribunal está configurado para 10, tá? Essa tolerância aqui em termos de acurácia é em relação à imagem, então a gente tem um rigor em relação a essa acurácia da imagem, ou seja, tem que ser uma imagem de boa qualidade, né? Nada extraordinário, mas tem que ser uma imagem de boa qualidade para que a gente possa ter a certeza que aquele reconhecimento vai ser feito de uma forma segura, tá? Mas nada que qualquer smartphone hoje que tenha uma câmera, qualquer celular que tenha uma câmera não consiga fazer, viu, pessoal? A capacidade do sistema de identificar o padrão das imagens, ela é muito precisa e muito potente. Então não é preciso uma imagem perfeita, uma resolução alta para poder se utilizar o Saref, tá? Na experiência vocês vão ver isso. E é o que os dados aqui da VEP de São Luís demonstram, tá bom? Aqui tem as informações que vão constar lá no comprovante. Então, aqui é o padrão que vai aparecer lá no modelo, né, no template de comprovante da apresentação. Então, cada unidade judicial vai ter aqui o seu formato. Se o formato não está de acordo com o que vocês querem, eu não quero esse número de telefone aqui, no caso que é o da VEP. Mudou de número. Eu quero que informe esse outro número. É só mandar um e-mail para a informática que nós fazemos essa alteração aqui nas informações, tá bom? A informação do robô de homologação, como eu disse, essa homologação hoje ela está sendo feita manual. Ainda vai haver a deliberação sobre se essa homologação vai poder ser feita de forma automática. No piloto aqui na segunda VEP, nós estabelecemos aqui a possibilidade de uma homologação, após uma homologação manual, ser feita essa homologação automática, tá? Aqui a gente coloca também as cidades onde aquela pessoa vai poder registrar sua presença. Como a segunda VEP de São Luís, a área, né, de competência dela, né, é São Luís, a cidade, São José de Ribamar, Raposa, Passo do Mel, ou seja, a ilha de São Luís, então essas cidades aqui foram configuradas. No caso das suas comarcas, serão a comarca, a cidade sede e os termos judiciários, se for o caso, tá? Isso também é importante que também nesse começo as unidades verifiquem aqui nessa configuração da unidade no cockpit se está devidamente configurado essa parte aqui, tá bom? Se não tiver, só mandar um e-mail para a informática solicitando a alteração dessa parte aqui, tá? Eu não tenho certeza agora se a permissão que vocês têm aí, se vocês vão conseguir colocar essa alteração. Talvez eu acredite que sim. O secretário judicial vai conseguir fazer essa alteração da cidade. Mas caso não consiga, é só solicitar para a informática. Aqui tem outras questões, né? A do apenado, né? Especificamente essa aba apenado trata da questão de cadastrar o primeiro acesso, que é aquela imagem semente, o QR Code de apresentação, alteração de dados do apenado. Tudo isso aqui vai ser explicado nos vídeos, então eu não vou me esmiuçar sobre essa parte não. A consulta do apenado, aqui também está um ambiente onde vocês podem consultar, né, em relação a como está a situação daquele apenado em relação ao Saref, né? Então, digitando o número do processo aqui, o nome completo dele, vocês vão conseguir as informações
sobre aquele caso, tá? Então, para fazer algum atendimento, é importante também essa área aqui para que vocês possam colher informações se tem alguma pendência relacionada àquele indivíduo, tá? Então vamos agora partir para os vídeos, né? Já temos aí 45 minutos de vídeo. Então vamos aqui. Os vídeos são pequenos, pessoal, mas são muito bons mesmo. A gente vai aqui agora para essa parte de visualização dos vídeos e caso precise eu faço algum apontamento, tá? Deixa eu só localizar aqui a área dos vídeos. Aqui. Vamos lá. Apresentado uma mensagem indicando que não é possível prosseguir. Só voltar aqui para o começo. Primeiro vídeo, então, vai tratar do cadastro semente. Simulando aqui o cadastramento de um apenado. Tendo um apenado válido lá no CU, quer dizer, um apenado que esteja cumprindo medidas alternativas e que tenha datas futuras de apresentação, e mais ainda, tenha CPF cadastrado, esse apenado é habilitado para utilizar o SAREF. Então, eu posso, na opção Cockpit do apenado, visualizar as datas de apresentação das respectivas penas alternativas, né? Observando que ele tem uma data futura de cadastro, quer dizer, aquele apenado que tem dados apenas do passado, tendo como base a data corrente, né? Ele não vai ser atendido. Se eu tiver datas futuras em relação ao meu cadastro, você pode utilizar o SAREF para esse tipo de apresentação. Bom, aqui apresentadas as informações básicas do apenado, e eu posso simular aqui o processo de apresentação. A simulação acontece o seguinte, aqui nós temos os dados do apenado, aqui, de alguma forma, eu recupero os dados do sistema de execução, e aqui as informações biométricas. Eu não sei se eu consegui ser captado. O que eu falei agora é que esse cadastro, né, do calendário do apenado tem que ser feito lá no CEU, tá? Então, vou recuperar os dados do sistema de execução. Recuperei. Beleza? Observar aqui, voltaram todas as informações, inclusive o correio eletrônico. Até que eu estou simulando com o meu e-mail. Mas, de alguma forma, é importante verificar, porque o processo de comunicação é feito por e-mail. Caso o apenado não tenha e-mail, ele pode solicitar o comprovante de apresentação no cartório. Então, eu vou simular aqui o cadastro de uma semente. Importante, hora que você for tirar a foto do apenado, buscar enquadrar o rosto direito, né? Com pouca iluminação, né? Que a iluminação não atrapalhe o rosto, né? Algo que não esteja ali bloqueando a face é importante também. Então, vou simular o cadastro. Beleza, aqui em cima é apresentado, ó, semente foi gerado com sucesso. Tá? Se por algum motivo você tentar cadastrar novamente o processo, é apresentado que semente já está cadastrada por processo fulano de tal. Se você tentar também cadastrar um processo que não tenha CPF, também será apresentado uma mensagem indicando que não é possível prosseguir com o cadastramento porque o CPF não está disponível. Nesse sentido, você corrige primeiro o sistema de execução, vem aqui e ativa o SAREF. Bom, inicialmente esse primeiro vídeo é apenas demonstrando o cadastramento, quer dizer, qualquer usuário que queira utilizar o SAREF precisa fazer o cadastramento. Esse cadastramento, muitas vezes, é feito no cartório. Então, essa interface aqui é conhecida como SAREF Admin. SAREF Admin é aquele que faz a gestão das apresentações. Não é esse sistema que o apenado vai utilizar para as apresentações. Tá bom? Obrigado. Vamos passar para o próximo vídeo, só para acrescentar, algumas unidades estão
colocando uma cartolina atrás, uma cartolina branca, para colher essa imagem semente, para ficar melhor o contraste, viu? E a questão da iluminação também, não é preciso uma iluminação muito forte não, porque senão ela tira os detalhes do padrão visual, tá? Então uma iluminação, um ambiente iluminado, mas normalmente iluminado, tá? E você quer corrigir a semente, que a foto Esse vídeo aqui agora é o vídeo sobre a possibilidade de alteração de dados do Saref, caso seja necessária alguma atualização ou alguma retificação, tá? Olá, boa tarde. Complementando alguns vídeos do Saref, eu vou estar apresentando aqui o processo de alteração de dados, né? E isso aqui acontece, né? Quando que eu iria utilizar, né? Quando você precisa, a fotografia do apenado não foi tirada de uma forma adequada e você quer corrigir a semente, que é a foto inicial, né, do apenado. Quando você quer bloquear o apenado e quando você quer, de alguma forma, tornar o processo inativo, né? E nesse sentido, nós vamos simular essa alteração de dados. Então, na alteração de dados, após o processo de autenticação, né, no vídeo passado nós vimos o processo de cadastro, em que é validado os dados no sistema de execução, né, é verificado se o processo existe, se o CPF está, se o apenado está com o CPF de alguma forma ajustado no sistema de execução. Aqui os dados já foram cadastrados do lado do Saref, quer dizer, a semente já foi colhida, a fotografia inicial já foi colhida e já foi feita a fusão dos metadados com a imagem, né? Aqui é o processo, um possível processo de correção, né, alteração de dados. Nesse sentido, então, eu venho aqui, né, do meu lado direito, vou colocar o número do processo que eu quero pesquisar, é apenas um processo de simulação, né? Vou recuperar os metadados da apresentação. Aqui eu tenho os dados iniciais que foram gerados pelo processo de cadastro, a situação inicial. O processo ele não está bloqueado e para a gente o processo está ativo, que é a configuração default de um processo cadastrado no Saref, né? Aqui eu posso bloquear o apenado, né, ó, bloqueando o apenado significa que ele não pode mais realizar a apresentação remota, né? Eu posso desbloquear o apenado, né, uma opção. Eu posso inativar o processo, não, dessa forma que eu estou inativando, quer dizer, é como se esse processo não existisse para o Saref, né, mas isso aqui é apenas uma exclusão lógica, não uma exclusão física, né? E a outra coisa que é possível de fazer também, né, algo que acontece, pode acontecer bastante, é você corrigir a fotografia inicial que foi coletada. Então, se caso o apenado não esteja sendo reconhecido ou algo nesse sentido, uma das primeiras ações que podem ser feitas é o processo de melhoria da fotografia, no sentido de corrigir a foto, né? E você pode simular da seguinte forma, né? Você pode retirar uma nova fotografia e essa nova fotografia será ajustada no Saref, né? Então, capturei a foto. No botão verde aqui, nós temos a possibilidade de alterar os metadados e a foto também, né? Pronto, alterei a foto do apenado. Então, esse pequeno vídeo é apenas apresentando como é que esse processo, de alguma forma, é feito, tá? Obrigado, até mais. Basicamente, né, pessoal, é só para explicar essa possibilidade de alteração, né? Então, muitas vezes, caso o apenado, né, não consiga fazer aquele reconhecimento, né, depois alguma alteração na sua imagem, né, é possível alterar, né, essa imagem semente para testar novamente a apresentação para ver se ela funciona, né? A pessoa pode ter alguma alteração na imagem, né? Ou até dados cadastrados. Então, ali, quando o apenado Esse vídeo agora aqui é
sobre o reconhecimento já, né? Esse momento aqui que tem aqui no Saref. Deixa eu abrir aqui o ADIM, essa aba aqui, ó, reconhecimento, tá? Olá. Iniciando aqui o complemento, né, dos vídeos do Saref, este ponto aqui especificamente é o ponto de reconhecimento. E ele é o reconhecimento não que é feito pelo apenado no celular dele, que é um outro software que nós vamos comentar mais à frente. Esse procedimento de reconhecimento aqui, ele pode ser feito no próprio cartório, tá? Então, ali, quando o apenado, né, ele já fez o cadastramento da semente, já está tudo ok. Eu posso simular a apresentação do apenado dentro do próprio cartório. Ou então, aquele apenado que não tem celular, né, não tem pacote de dados, algo nesse sentido, e para cumprir a diretiva processual, ele comparece ao cartório, né? E esse comparecimento pode ser feito de várias formas, utilizando o caso do Saref, né? Uma vez tendo sido feito o cadastro já, né, da apresentação, você pode, né, chega ao cartório, seleciona a opção de reconhecimento, tiro aqui a fotografia do apenado, né? E ali simulo a apresentação, que é o reconhecimento do apenado perante o sistema, né, no caso do Saref. Informações importantes. Para essa simulação, eu coloquei duas datas de apresentação próxima. Foi do dia 09/15, que é inclusive uma data passada, né, de apresentação, e a data aqui presente do dia de hoje, né, 09/18. Jairo, como é que de alguma forma o apenado está conseguindo fazer essa apresentação no dia de hoje de uma coisa do passado? Existe uma tolerância. No caso do tribunal que eu estou simulando, do TJDFT, a tolerância é de 10 dias, né, para fazer a apresentação. E sempre observando o dado do passado que se enquadra na tolerância, né? Então, nesse caso aqui, o 09/15. Se nós formos observar lá no sistema de execução, para essa situação específica, então o 09/15 ele não foi atendido ainda, né? Então nós vamos justamente simular essa apresentação. Uma vez que foi reconhecido, os meus metadados estão aqui, estou apenas simulando com dados de um apenado, né? Eu posso confirmar a minha presença, que é o botão verde, ou amarelo, dados vigentes. Como nós estamos trabalhando com o sistema de inteligência artificial, existe uma acurácia que é ajustada em nível do modelo. Não sendo o apenado reconhecido, você rejeita a apresentação, que é no caso do botão amarelo. Se de alguma forma o dado foi confirmado, botão verde, confirmei aqui a apresentação do meu apenado. Aqui, ó. Vou confirmar a apresentação e informar a presença. Procedimento, né, concluído com sucesso. Quer dizer, eu consegui, né, eu atendi aquela data a nível de apresentação. Né? Jairo, significa que aquela apresentação foi finalizada? Não, não significa isso. Se nós olharmos aqui agora na opção de homologação, colocando aqui a data de hoje, o dado ainda não foi homologado. Quer dizer, o apenado apenas se apresentou perante a justiça, né? Perante aquele cartório. Os dados de... Só um ponto aqui, pessoal, nesse caso aqui, vocês estão vendo então que o Saref Adin, né, ele está aqui na interface, né, no ambiente do Saref Adin, ele não está no ambiente do Saref apenado, então ele está no ambiente do Saref do servidor do magistrado. O que ele está querendo dizer aqui é aquelas pessoas que não conseguirem, por qualquer razão, fazer a apresentação de forma remota, elas devem se dirigir à unidade judicial. Uma vez na unidade judicial, o servidor vai poder utilizar o seu perfil no Saref Adin para fazer a apresentação daquela pessoa dentro aqui do ambiente reconhecimento. Então, o servidor dentro do seu Saref Adin vai aqui dentro na aba
reconhecimento e fazer o procedimento de reconhecimento. Isso não quer dizer que ele já cumpriu tudo, não. Foi só essa parte da apresentação. Todo o fluxo de homologação vai ser realizado normalmente, tá? Então essa é uma alternativa para aqueles casos quando a pessoa não consegue fazer. Ah, ele não consegue fazer, mas lá aqui na minha unidade judicial a gente separou um computador que fica lá, por exemplo, tem uma recepção, para a pessoa não precisar nem ir para dentro lá da Secretaria Judicial. Aqui nós colocamos aqui um computador disponível aqui na recepção, tem até uma recepcionista para ajudar caso a pessoa precise, mas tem aqui um computador, tem a aba aqui do Saref Mobile, né, do Saref apenado, e aí o apenado vai aqui e faz aqui. Ah, porque ele não tem um plano de dados no seu celular, porque o celular dele não tem câmera, né? A gente sabe que é difícil, mas não é impossível. Não tem celular, né? Não tem ninguém que ele possa usar um celular emprestado, então ele pode ir ao fórum e lá na própria recepção utilizar o Saref apenado para fazer a sua apresentação. Também é uma possibilidade, tá? Ou o totem, a gente vai conseguir um totem, né? Futuramente, vai poder colocar lá e ir direto no totem sem precisar ir da Secretaria Judicial. Caso ele vá à Secretaria Judicial, né, aí na sua comarca, aí o servidor consegue fazer aí nessa aba reconhecimento, tá certo? Um ponto aqui para finalizar essa parte aqui. Os servidores, os facilitadores, melhor dizendo, do projeto, né, Justiça de Todos, do programa Justiça de Todos, dos nossos pontos de inclusão digital, naquelas cidades que não são sede de comarca, vão conseguir auxiliar, facilitar o cidadão, o apenado, a realizar esse processo de apresentação remota, da mesma forma que o apenado faria sozinho. É importante frisar que a regra número 1 do programa Justiça de Todos é: os facilitadores utilizam todos os serviços online do Tribunal de Justiça da mesma forma que qualquer cidadão. Não é concedido a nenhum dos facilitadores do programa Justiça de Todos perfis de usuários do sistema diferente dos perfis que qualquer cidadão possui. É justamente o aspecto pedagógico do Justiça de Todos, é mostrar para o cidadão como utilizar os serviços do judiciário. Então, lá no Justiça de Todos, aquelas pessoas que quiserem, né, aqueles apenados que quiserem se apresentar, que quiserem auxílio dos facilitadores, os facilitadores do Justiça de Todos vão usar o Saref apenado, né? O Saref apenado é que vai ser utilizado pelo aquele apenado com ajuda, com auxílio, né, do facilitador para que ele faça a sua apresentação, tá bom? Esse ambiente aqui do Saref Adim, ele é único e exclusivo para servidores e magistrados que vão poder usar a aba reconhecimento para fazer esse registro da apresentação daqueles apenados que não conseguirem fazer de forma remota, tá ok? Vamos continuar aqui então no vídeo. Visualização, eles estão aqui presentes. Eles só passam a computar como requisito válido no momento que eu venho aqui na opção auditoria e homologo a minha apresentação. Uma vez homologado, significa que os dados vão lá para o sistema de execução para aquela data específica que eu estou atendendo, que no caso é o dia 15, que eu estou atendendo um dado do passado com a tolerância de 10 dias. Né? Então esse item é um item importante. Jairo, se por acaso eu vou tentar me reconhecer aqui novamente, só para vocês visualizarem um passo. Eu vou pedir aqui o meu reconhecimento novamente. Ele vai me reconhecer e vai dizer o seguinte, ó, né? Reconheceu o Jairo, o período de apresentação que ele está querendo, né, associar é o dia 9/15, mas se eu tentar informar a presença, eu vou dizer o seguinte, ó, a presença para esse apenado já foi realizada, né, para o período atual. Né? Aguarde a homologação do dia 15 para que você possa cumprir os próximos requisitos. Né? Então, isso aqui é importante observar também. Ok? Bom, esse aqui foi o vídeo que simula o processo de reconhecimento do lado do Saref, né? Do Saref Admin, que é aquele software que vai estar
presente na PDPJ, que todos os cartórios vão poder utilizar para ali fazer a gestão de acesso aos processos de apresentação. Ok? Obrigado, até mais. Vamos agora ao vídeo que fala sobre a homologação, né? Uma vez realizada a apresentação remota, ou mesmo por meio do reconhecimento lá na unidade judicial, pessoal, esse procedimento vai ser encaminhado para que a unidade judicial, seja ela de forma automática, né? Pela homologação, como eu disse, pelo robô, ou manual, faça a validação dessa apresentação. E é isso que esse vídeo agora vai mostrar. Bom, iniciando aqui o processo de simulação, né, do reconhecimento e a homologação, eu vou simular o reconhecimento no Saref Admin. Vou verificar, né, o retorno dos metadados ao qual eu estou me apresentando. No caso agora, eu estou apresentando por dia 15, apenas de 10 dias, né? É me indicado aqui, ó, qual que é o próximo período de apresentação. No meu caso, eu vou confirmar a apresentação. Confirmei a apresentação, ok. Lá no menu de homologação, eu posso pesquisar pelas homologações correntes, as homologações que estão pendentes. Tá? Nesse sentido, eu posso fazer alguns procedimentos. Uma delas é o processo de auditoria, em que aqui eu vou observar os dados da semente e o dado da minha apresentação. Tá? Eu posso rejeitar a apresentação, caso, né, seja observado alguma coisa inválida, algo nesse sentido, eu vou simular aqui uma rejeição com bloqueio. A rejeição com bloqueio significa que o apenado ele não vai conseguir se apresentar mais pelo dispositivo móvel. Então, uma vez que o dado, né, foi rejeitado e bloqueado, uma comunicação é enviada por meio do apenado, indicando aquela rejeição, né? Vamos verificar se o e-mail chegou. Aqui, ó, o e-mail da minha rejeição. Estou apenas simulando, né? Com o e-mail aqui do CNJ e com os dados, né, do apenado, só para a gente observar alguns pontos. E, nesse sentido, essa apresentação não foi computada. Se eu vier aqui e tentar me reconhecer novamente, ó, vou tentar reconhecer novamente. Aquela data do dia 9, né, do mês 9/15, ela ainda está aberta. Se eu confirmar a apresentação aqui novamente, né, só para a gente poder simular, a nossa homologação volta, né? Quer dizer, você obrigou que o cara se apresentasse, né, de alguma forma. Mas não apresentou. Por quê? Porque o processo de reconhecimento, né, vamos colocar aqui, ó, os dados foram bloqueados, né? Se você acreditou, né, confirmou rapidamente, né? Em termos de simulação, se nós observarmos aqui, né, a hora que eu tentei confirmar a presença aqui, ó, foi informado para você, ó, que aquele reconhecimento não foi computado e o apenado, né, está intimado a comparecer. Por quê? Porque eu rejeitei e bloqueei a apresentação. Para que eu possa corrigir esse bloqueio, corrigir entre aspas, né, liberar novamente, eu preciso ir lá na opção de alteração, coloco aqui as informações dos apenados novamente, e aqui a opção está com bloqueado. Então, se eu desbloquear aqui e alterar o metadado, o apenado agora volta a se apresentar pelo mobile. Tá? Então, se eu vier aqui agora no reconhecimento, tanto no Saref Admin quanto, né, no bloqueio, eu preciso aqui, ó, verificar, vou retirar a minha fotografia. E nesse sentido agora, eu vou conseguir confirmar o procedimento, né, de apresentação. Confirmei. Nesse sentido agora, se eu for lá agora na minha homologação e verificar, ó, o registro está lá disponível. Tá? Nesse sentido, eu posso executar também uma rejeição sem bloqueio. Né? Rejeição sem bloqueio seria a ideia do seguinte, ó, essa apresentação
por algum motivo, não foi feita, eu vou te dar mais uma chance, se apresenta aí novamente. Então, eu escrevo uma observação e encaminho para o e-mail do apenado. Tá? Nesse sentido, eu tenho essas duas opções de rejeição. Outro ponto que pode acontecer também é que eu posso homologar. Homologando a apresentação nesse sentido, aquela data do dia 15 já será concluída. Então, vamos homologar aqui a apresentação. O registro foi homologado e o comprovante foi juntado. Tá? Então, vamos observar lá no nosso sistema de execução se o dado foi atualizado. Só entrar aqui novamente. Opa, só um instante. Depois eu mostro para vocês aqui. Né? Nesse sentido, o registro foi homologado. Por que eu sei também? Porque o e-mail de homologação foi encaminhado ao apenado. Né? O e-mail de apresentação está lá, ó, né? Assim como o comprovante. Bom, se eu tentar realizar o reconhecimento novamente, vamos lá tentar realizar o reconhecimento novamente. Aquela data, né, vamos dizer assim, a data do dia 15, ela já foi cumprida. Por que você está conseguindo se apresentar agora, do dia 18, né, 18/9? Porque eu estou na tolerância, especificamente, aqui eu estou, né, no dia que foi definido lá. Né, que, por exemplo, se você observar, ó, dia 18 foi cumprida. No dia 12, né, 1/12, ainda não. Então, se eu confirmar a minha apresentação, ó, o procedimento foi concluído com sucesso. Né? Então, lá agora eu tenho uma outra apresentação do apenado. Ó. Tem uma outra apresentação também que eu posso, de alguma forma, homologar aqui a apresentação. Estou homologando aqui novamente. Homologuei. Se eu tentar... Esse caso que ele está tratando aqui nesse vídeo, pessoal, é um caso que a pessoa tinha duas datas em aberto, né, para fazer a apresentação. Uma já tinha passado, mas estava dentro do período de tolerância, e a outra data é exatamente o dia que ele está gravando esse vídeo. Por isso que ele está conseguindo fazer essas duas apresentações válidas. Viu? A primeira que ele fez foi posterior à data exata que ele tinha que se apresentar, mas estava dentro do período de tolerância lá, então ele conseguiu fazer. Então registrou aquela primeira. E aí agora ele conseguiu fazer o segundo registro, que era exatamente na data que ele tinha para fazer essa segunda apresentação. Tá? Agora, me apresentar novamente, né, que estou simulando várias apresentações, vou simular a minha apresentação aqui, só para observar. Bom, aqui agora, né, eu reconheço, mas eu tenho algo complementar no sentido de que aquela nova data que foi informado por o apenado, que era agora do dia 12/1, ela não está mais na faixa de tolerância. Então, somente quando chegar próximo daquela data que ele vai conseguir se apresentar, né? Então, é importante observar, né, o sincronismo da data efetiva de apresentação, se ela está ou não está dentro da tolerância. Aí o que me pergunta também, Jairo, mas varas que tem ali, de alguma forma, vários apenados, né? No caso, por exemplo, da Vepera, tem 20 mil apenados. Eu vou ter que ficar homologando, né, todos os dias? Não, né? Existe um módulo chamado robô. Esse módulo, ele é controlado por alguns parâmetros que podem ser ajustados aqui, ó, na configuração da unidade. Se você observar aqui, eu tenho alguns parâmetros aqui para essa unidade especificamente. Por exemplo, o que eu estou indicando aqui, né? Que a acurácia base é de 0,40, que eu vou observar. O apenado, ele vai ter que, no meu caso aqui, eu coloquei 0 apresentações manuais, né? 0 homologações manuais, mas aqui eu posso definir um parâmetro para isso. Eu tenho que ter essa apresentação ter sido homologada pelo menos uma única vez por um servidor efetivo da vara. Eu venho aqui e altero essas informações. Né? Outro ponto também que o robô observa, quesitos, né, no caso do celular, do país de referência, do estado e da cidade de referência ao qual ele
tem de alguma forma observar, né? No caso aqui eu coloquei Brasília como um todo, né? Mas se aquela unidade, eu quero que o cumprimento seja ali, por exemplo, na cidade de Alta Floresta, por exemplo, se o apenado estiver fora disso, ele não vai ser homologado. Então é importante. As apresentações estão ocorrendo durante o dia, né? Se eu quiser ir lá e homologar pelo lado do cartório, né? Posso fazer sem problema. Isso aqui, inclusive, é um outro ponto importante. As apresentações realizadas, né, no cartório são homologadas no cartório. As homologações que são, de alguma forma, as apresentações que são feitas pelo celular, já é passível de que possa ser homologado pelo robô de homologações. Quer dizer, então no final do dia, às 20 horas, 20 ou 20 horas, também isso é possível de ser ajustado, o robô começa a pegar aquelas apresentações que se enquadram nos parâmetros que foram definidos em termos de apresentação ali por unidade, né? Então, se aquela unidade ali é uma unidade que já tem muito tempo que utiliza o SAREF, né, eu posso até reduzir aqui a acurácia base de observação e, de alguma forma, eu vou homologando. E a homologação passa a ser automática. No TJDFT, por exemplo, cerca de 95% das homologações são feitas automaticamente no dia de hoje e 5% ficam ali para uma homologação manual, né? Então, o trabalho inteiro, né, vamos dizer, grande parte do trabalho, é feito pelo processo de homologação convencional. Tá bom? Obrigado. Esse aqui foi o vídeo que mostra a homologação no lado do SAREF. Então aqui foi a homologação, né, pessoal? Frisar que ele disse, né? É a unidade que vai estabelecer esse critério de quantas homologações manuais terão que ser feitas antes de se passar a utilizar o robô de homologação. E o segundo ponto é aquele reconhecimento feito na unidade, né, quando a pessoa não tem condição de fazer por conta própria, ele sempre vai ser objeto de homologação também manual. O robô é só para os casos de homologação remota, né, com o uso do SAREF apenado. Olá. Nesse vídeo, a ideia é apresentar o comparecimento do apenado ao cartório, solicitando o comprovante de apresentação. Nesse sentido, né, nós podemos observar aqui nas opções de relatório que existem no final do sistema, que existe uma opção que eu posso consultar o apenado, né, verificando através do número do processo ou do nome, se o mesmo está cadastrado. Também posso consultar pelo nome do apenado, o nome completo. Não. Vou consultar, tá lá as informações do apenado. E aqui nas opções de consulta de homologação, eu posso consultar pelo número do processo ou pela data da homologação. Então, vou colocar a data de hoje. Nesse sentido, eu consigo visualizar as apresentações que foram feitas. Nesse caso, nós temos duas apresentações que foram homologadas no mesmo dia. Eu posso aqui, né, realizar aqui o download do comprovante. Vou baixar o comprovante aqui da apresentação, e é esse comprovante aqui que, de alguma forma, vai ser apensado ao sistema de execução. Tem as metas e informações de apresentação, assim como as fotografias tanto de semente quanto a apresentação que foi tirada agora nesse momento. Então, essa aqui é uma opção que pode ser útil para o pessoal do cartório, caso o apenado solicite o comprovante de apresentação. E também, né, se você quer visualizar se o apenado ou não fez a apresentação, se ela foi homologada ou não, eu posso conferir por aqui também. Tá? Um outro ponto também de execução é que lá nas opções de homologação eu sempre posso colocar a data. Se o apenado diz, eu fiz a apresentação em tal... Cadê as informações? Eu posso consultar pelo período e verificar se eu tenho algo que não foi homologado, né? Às vezes foi deixado para trás algumas informações,
não foi homologado, então por isso que não está pensado ao sistema. Então é importante sempre verificar aqui, ó, se as homologações do dia foram realmente todas cumpridas, tá? Ok? Então esse vídeo é apenas apresentando como de alguma forma eu posso recuperar as informações daquela apresentação, daquela homologação, né? Venho aqui na opção, coloco a data, por exemplo, o número do processo, e aqui recupero o documento. É esse documento que de alguma forma eu posso imprimir no cartório e entregar em mãos para o apenado, caso seja solicitado, e é esse comprovante que vai ser apensado ao sistema de execução, né? Esse apresentação, né? Esse comprovante que está aqui, ó, disponível lá dentro do meu sistema de execução, né? Autenticado, homologado e assinado, né? Ok? Bom, beleza. Obrigado. Então esse é o comprovante, né, pessoal? Como já foi informado, o comprovante vai também lá para o e-mail do apenado, tá? Mas aí também tem a forma de colher esse documento pelo Saref, tá? Para eu não esquecer, antes da gente passar para esse vídeo instrutivo de como fazer a apresentação mobile, né? Como o apenado vai fazer, o pessoal da segunda VEP, né? Da unidade piloto, eles produziram esse termo de responsabilidade aqui para ser mais uma camada de segurança para que o servidor, para que o apenado seja formalmente cientificado das instruções de uso sobre o Saref. Então, eu vou colocar também aqui na descrição desse vídeo o link para esse termo de responsabilidade aqui para servir de modelo. Obviamente que a unidade vai fazer os ajustes necessários de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua linguagem, né? Aqui, por exemplo, menciona o CIAPS, né? Que é esse órgão que existe em cooperação com a Secretaria com a SEAP, né? Então, obviamente que aí a sua unidade judicial vai alterar essa nomenclatura aqui. Tem outros ajustes que provavelmente vocês vão ter que fazer, como o telefone de contato, mas é um documento interessante que a gente sugere que vocês também adotem algo parecido, que é para evitar qualquer tipo de ruído na comunicação, que a pessoa informe que ela não tinha conhecimento do Saref, enfim, sobre o período de tolerância, sobre a necessidade de ter um aparelho celular com acesso à internet, então é interessante. E vocês também podem agregar outras situações, por exemplo, aqui da cartilha, né? Pode até colocar um link aqui da cartilha do apenado, que está lá na documentação do Saref, nesse documento, ou juntar ela em anexo, né? Não é um arquivo tão grande. Enfim, é só um documento aí que fica de sugestão, de recomendação para que seja utilizado, né? Seja para colher essa assinatura, né, do apenado confirmando o conhecimento desse conteúdo lá no momento que você for fazer a semente dele, fazer o primeiro cadastro, ou na própria audiência já realizada pelo magistrado, onde são informadas os requisitos, né, do regime aberto, pode também já colher esse termo de responsabilidade aí, pode-se até fazer tudo em conjunto, né, a audiência, termo de responsabilidade e já colher a imagem semente, né. Isso aqui era só uma sugestão de um documento também interessante. Vamos colocar aqui também, vamos agora então para o vídeo, o antepenúltimo vídeo sobre procedimento de apresentação, né? Como é que o apenado vai fazer pelo celular. Basicamente ele está aí no celular, né? Está usando a interface já do Saref Mobile, né? Que não é um aplicativo, é só uma página da web. Vai digitar aí o seu número de CPF, vai permitir a utilização do aparelho, vai colher a imagem. Esse código de segurança já foi enviado para ele só vai digitar, vai tirar a foto, né? Esse procedimento teve uma pequena alteração porque essa foto que até então estava estática aí, agora tem a necessidade de fazer
determinada movimentação para mostrar que não é uma imagem estática, né? Então, hoje mudou um pouquinho em relação a esse vídeo aqui, mas basicamente é isso que o Apenado vai fazer em menos de 1 minuto. Ele consegue fazer esse registro da apresentação remota, tá? Aqui é mais um vídeo sobre a homologação dessa apresentação remota. Vamos assistir. Bom, complementando aqui aos vídeos, né, disponíveis do Saref, nós vamos apresentar agora o processo de homologação para ambientes, né, que foram para que essas apresentações tenham sido realizadas de modo remoto, né, pelo mobile. Nesse sentido, eu posso, né, visualizar aqui no cockpit, né, da unidade, especificamente, né, na homologação de presença, venho aqui e coloco aqui a informação da data, né, só para a gente dar uma visualizada. Bom, é apresentado do mesmo jeito que é a homologação que é feita, né, para a apresentação no cartório, e em seguida eu posso auditar. Nesse processo de auditoria, o dispositivo móvel encaminha as geolocalizações da apresentação ao qual foi realizada. Então, por exemplo, essa aqui foi uma geolocalização que foi feita em Brasília. Tá? Nesse sentido, do mesmo jeito, tanto a fotografia quanto a semente, né? A semente inicial e a apresentação também são apresentadas, assim como os detalhes das geolocalizações. Caso seja necessário, né, abrir o mapa em uma nova janela, eu posso, né, visualizar o mapa cartográfico na janela em termos de observação, onde eu aponto, né, onde foi feita a apresentação do apenado, né? E aqui eu posso homologar os mesmos princípios, né? A única diferença é que os dados de geolocalização são apresentados. Vou homologar a apresentação, né? Ó, homologuei a apresentação para que de alguma forma isso seja, né, juntado ao processo lá no CU. Uma vez homologado, não tenho mais registros daquele apenado a serem observados. Tá? Então, é importante, aqui agora eu posso consultar os dados do apenado também, ó, né, em termos de visualização. O comprovante também está disponível, eu vou apenas visualizá-lo para vocês verem. Estando dessa forma, também é apresentado nos metadados, deixa eu só terminar de baixar o comprovante, ok. Os dados, né, os dados de geolocalização também são armazenados no comprovante, né, informações dos apenados também, e esse comprovante é encaminhado lá para o nosso ambiente de simulação. Aqui no comprovante é importante observar alguns pontos, né, aproveitar que nós estamos olhando aqui, né. Aqui é armazenado o momento em que o apenado fez a apresentação, então no dia 18/9, às 15h52:04, e a data que de alguma forma foi feita a homologação da sua respectiva apresentação. Então, esses dois requisitos temporais são armazenados no comprovante também, assim como, né, o cabeçalho, o número do processo, a data ao qual eu estou observando, os dados de geolocalização e as fotografias que são apensadas ao sistema de execução também. Beleza? Concluímos aqui essa apresentação e esse vídeo também. Último vídeo agora da instrução. Olá, esse vídeo, a ideia é mostrar o fluxo completo de cadastramento, reconhecimento e apresentação do apenado. Tá? Então, nesse sentido, eu vou realizar uma simulação por completo dentro do Saref. Né? Apenas observando que a simulação que nós estamos montando é para o TJDFT. Então, a tolerância que nós cadastramos nas configurações do tribunal
é justamente, né, de 10 dias. Então, é nesse ponto que a tolerância é definida. Nós temos a tolerância no quesito, né, de apresentação do cartório, que é de 0,78, e a tolerância para o mobile. Então, a tolerância de apresentação, ela vem do tribunal como um todo, né? Não é por unidade, né? Vamos colocar nesse sentido, né? Nesse ponto, né, o que eu posso, né, realizar? Estou com o processo, né, de simulação que nós estamos efetivando aqui, e esse processo eu vou utilizar para fazer nossa simulação por completo. Então, grande passo, primeiramente, você vem no cockpit do apenado, coloco aqui o número do processo, eu vou consultar. Esse apenado é um apenado que tem uma medida, né, de cumprimento em juízo cadastrada, e são 41 datas, né, de apresentação. Nesse sentido, eu consigo visualizar as datas que nós vamos atuar especificamente, né? As que nós vamos atuar são esses períodos aqui, ó, do mês 9, né, para a gente estar podendo simular. Então, beleza, tenho datas válidas, vou lá no primeiro acesso. Venho no meu primeiro acesso, coloco aqui a informação, né, do processo, ele vai recuperar os metadados, então ele foi lá no sistema de execução, buscou os metadados, buscou o e-mail, importantíssimo observar se o e-mail, de alguma forma, está definido lá no seu sistema de execução, está correto, assim como o CPF do apenado, né? Vou retirar aqui uma fotografia do apenado no cartório, né? Então vou retirar essa foto, vou gerar o primeiro acesso. O primeiro acesso foi gerado para o apenado. Nesse momento, o apenado já pode fazer a apresentação, né? Então, mas, né, o que eu vejo como boas práticas, para que o apenado já saia, né, já faz uma apresentação no próprio cartório para verificar se tudo deu certo, né? Então, eu venho aqui na opção de reconhecimento, vou solicitar o reconhecimento do apenado. Nesse ponto aqui, pessoal, o Jairo tá demonstrando, né, que fez a semente, provavelmente, qual é a estratégia que a gente recomenda que vocês façam, né? Eu vou fazer um grande mutirão, convocar todos os apenados para virem aqui fazer a imagem semente. A gente não acredita que isso seja uma necessidade. O que a gente sugere é o quê? Na medida que aquelas pessoas venham comparecer lá em juízo, né, para fazer a sua apresentação presencial, que é o que elas devem fazer, né, já faz-se essa coleta da imagem semente. Então, essa apresentação que até então estava sendo feita de forma presencial, a partir do momento que ela chega ao cartório, né, chega à Secretaria Judicial, já passa-se a fazer ela por meio do primeiro acesso, do apenado, colher a imagem semente do apenado e aí já faz a apresentação também desse apenado via Saref. O Jairo está sugerindo aqui usar a aba reconhecimento, né, que é dentro do ambiente do servidor, né, do magistrado do Saref Adim. A gente sugere que vocês façam já com o apenado utilizando o seu aparelho celular. Então ele não utilizaria o servidor não utilizaria o reconhecimento, e sim o Saref Mobile. Então, fez a coleta, tudo direitinho, fez o cadastro do primeiro acesso, pede para o apenado abrir o seu celular, acessar o site do Saref apenado e fazer a apresentação dele por lá. Que aí ele já vai sair lá da secretaria já sabendo como faz, né? Então, qualquer eventual dúvida já vai conseguir fazer por lá, né? Já vai conseguir fazer nesse momento. As informações são retornadas, por exemplo, essa aqui é a data da minha apresentação, né? E essa aqui é a minha data futura, né? Então, do dia 15 e outra do dia 17. Eu vou informar a minha presença. Ó, informei a minha presença e o procedimento foi concluído com sucesso. Se eu tentar fazer um outro reconhecimento nessa mesma data, não, o Jairo
de alguma forma, é reconhecido os metadados, essa aqui é a que ele espera que seja cumprida, mas isso aqui já foi executado. Então, ele pede que o seguinte, opa, essa apresentação do dia 15 já está em processo de homologação. Homologue ela primeiro. Tá? Então, eu vou lá na minha homologação, vou pegar essa minha apresentação, que foi feita de modo presencial, lá no cartório, e vou homologar essa minha apresentação. Homologuei. Né? Nesse momento, o documento é apensado no sistema de execução. Então, vamos lá e vamos conferir aqui no CU se está, de alguma forma, tudo correto. Tá? Cadê a medida? Isso é muito bom, pessoal. Já vai direto para o Medida de seu. cumprimento em juízo. Está lá. Né? O SAREF apensou o documento no ambiente, né? Indicando que foi ele que cumpriu essa execução. Se você pedir aqui para observar, tem até uma observação, né? Cumprimento realizado pelo SAREF, né? A data de apresentação, data de, né? A data que deveria ter sido cumprida e a data que realmente foi cumprida. Apenas lembrando o quesito da tolerância. Né? Bom, agora voltando aqui, né, no SAREF. Então, o dado foi homologado. Eu vou simular uma apresentação pelo celular, justamente para indicar, né, essa multiplicidade, né, de sistemas. Tá? Então, vou fazer a minha simulação. Um caso assim, passou o período de tolerância, né, o sistema bloqueia. Ele não vai conseguir se apresentar. Ele vai ter que ir na Secretaria Judicial para justificar. A gente até colocou lá no nosso GPT, né, que nós fizemos, no assistente GPT do SAREF, não apresentou, formule para mim um modelo de justificativa. Então tá até lá, ele até faz um modelo de justificativa para o apenado preencher, entendeu? Então tem que se prestar essa justificativa, o magistrado vai, né, apreciar essa justificativa, o juiz vai apreciar e vai, olha, acolho a justificativa, pode desbloquear. Aí o servidor da unidade judicial vai desbloquear no SAREF e aí o apenado vai poder voltar a fazer as apresentações remotas. Tá? Lá no ambiente de apresentação, estou fazendo, né, no meu celular aqui, mas estou narrando para vocês. Eu vou informar o meu CPF. Aí ele está fazendo uma apresentação, né, lá no celular Eu dele. autorizo o uso de câmera, autorizo uma série de considerações, o uso do GPS. Está fazendo aí uma apresentação pelo celular Isso. dele A para poder apresentação foi aparecer. concluída agora por dispositivo móvel. Nesse sentido, eu posso lá e tentar observar a minha apresentação. Né? Vou colocar aqui, ó, a data para estar pesquisando. Aqui a apresentação do mobile. Como é que eu consigo observar isso? Se você abrir a auditoria aqui, ó, a parte de geolocalização vai estar apresentada para a gente. Né? Nesse sentido, eu posso vir e homologar também a apresentação. Eu fiz uma homologação pelo mobile, né? Vou tentar agora fazer uma apresentação no próprio cartório, né? Ó, vou tentar simular a apresentação. Ok. Essa apresentação, ela não vai ser executada. Por quê? Estou aguardando a homologação do dia 17. Nesse sentido, eu vou fazer a minha homologação de presença do dia 17. E agora é uma homologação de mobile. Então, vou homologar a minha presença referente, né, ao dia 18. Os meus dados, né, vão ter sido, né, apensados. Deixa eu só entrar no processo para a gente pesquisar. Estou indo lá da medida de cumprimento em juízo. Está lá, né? Do dia 17, normalmente ser apresentado. Bom, eu vou simular uma nova apresentação, né? Justamente para deixar esses dados para o robô de homologação. Eu vou executar uma apresentação remota, né?
Vou executar uma apresentação remota, também pelo celular, para cumprir agora outro período, né? 09. Novamente. Agora, essa nova apresentação que eu estou, né, avalidando, ela está aqui disponível para a gente. Eu vou deixar essa apresentação aqui para que o robô de homologação, às 9 horas da noite, ele já homologue automaticamente, né? Apenas lembrando que lá na nossa configuração, né, da unidade, tem alguns parâmetros importantes. Por exemplo, ó, Brasil, né, em termos de apresentação, a acurácia tem que ser menor do que 0,40. Eu não tenho homologações manuais obrigatórias, né, esse parâmetro aqui. E aqui é o horário de referência que eu vou homologar em lote, né, para todos aqueles que atendem à apresentação. Importante observar isso daqui. Se a minha unidade ela tiver com a marcação de estado e cidade de referência, por exemplo, se tiver isso aqui, todas as apresentações dessa unidade têm que acontecer no estado do Distrito Federal. Especificamente, se esse campo tiver preenchido, seria que eu teria que estar no estado, na região administrativa de Brasília, para que eu possa homologar. Jairo, eu não quero que o apenado ele pode se apresentar em todo o estado, por exemplo. Basta retirar a informação e salvar aqui a configuração da unidade. Nesse sentido, todos os apenados dessa unidade vão poder se apresentar em todo o estado, no caso do Distrito Federal. Se eu quero restringir, né? Se eu quero restringir a minha apresentação, é só deixar a informação de cidade de referência. Ok? Bom, outro ponto, né? Só para concluir esse fluxo total aqui, eu posso vir aqui, né? Na opção de consulta de homologação e solicitar aqui o comprovante, né? O comprovante de apresentação. Eu posso fazer o download do comprovante e entregar fisicamente para o apenado. Ah, então, isso aqui é um ponto. E tentando mostrar esse fluxo total de execução do SAREF. Obrigado a todos. Até mais. E é isso, pessoal. E com isso encerramos aqui esse nosso vídeo dessa capacitação relacionada ao sistema SAREF. Antes de concluir, só informar que os senhores receberão o link para esse vídeo, provavelmente junto de um ofício a ser expedido pela UMF, informando sobre o período inicial para utilização do sistema, tá? Como eu mencionei, provavelmente a recomendação será que, na medida que os usuários venham para fazer o registro presencial das suas apresentações, como hoje é realizado, que seja realizada essa coleta da imagem semente, esse cadastro do primeiro acesso e já o procedimento para o apenado realizar essa apresentação com o uso do seu aparelho celular de forma remota para que possam ser esclarecidas eventuais dúvidas para ele. A assinatura daquele termo de responsabilidade, né, de informação que eu mencionei nesse vídeo também pode ser feito nesse momento na medida das apresentações dos apenados aí na sua unidade judicial. Como eu disse, os senhores receberão as instruções da UMF sobre o marco inicial para a utilização do sistema e registro das apresentações já com o uso do SAREF. Os senhores receberão também um e-mail da Diretoria de Informática, pois estamos iniciando o processo de cadastramento das unidades judiciais e dos servidores e magistrados vinculados a cada uma dessas unidades judiciais. Então, na medida que esse processo for sendo realizado, os senhores receberão esse e-mail também com as informações, as instruções básicas para esse primeiro acesso ao SAREF. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que se fizer necessário, fiquem à vontade também para acessar o nosso chatbot da Diretoria de Informática, por meio do número DDD 98 255 254. Esse é um número de WhatsApp que vai cair direto na nossa central de atendimento. Também temos aí a possibilidade de uso desse assistente, que os senhores receberão, que terão um link aqui também nesse vídeo. E também qualquer problema em relação ao cadastro de servidores que não foram cadastrados podem também ser solicitados
por meio do nosso e-mail informática@tjma.jus.br. Muito obrigado a todos e tenham todos aí façam um bom uso desse sistema que realmente vai contribuir, acredito que vai contribuir bastante para otimizar esse processo de apresentação, dando celeridade aos processos e também reduzindo a carga de trabalho manual que os servidores até então precisavam fazer para fazer o registro dessas apresentações e a devida informação nos autos das execuções. Muito obrigado a todos e façam bom uso do sistema.